me solidarizando com as famílias enlutadas, com a família do querido Fraga, com a família de 450 mil brasileiros, né, que perderam seus entes, seus amores, seus parentes. Isso tudo porque a vacinação lenta no Brasil cultiva mutações. E nós estamos aí à beira de uma terceira onda, que na verdade é a mesma onda, que pode parar o país a qualquer momento, em muitos lugares, e as pessoas continuam morrendo. Enquanto isso, nós estamos discutindo uma falsa reforma administrativa, porque nem fiscalista ela consegue ser. Ela é destrutiva. Ela é destrutiva, alterando a Constituição Federal, com dois objetivos principais. Depois de que li muitas vezes esse texto, acaba, senhor relator e deputado Pompeu, acaba com o regime jurídico único, o RJU, e com o Instituto da Estabilidade, abrindo para o setor privado os serviços públicos, deixando o serviço público apenas para realizar o que o setor privado não realiza. Quero me dirigir à fala do deputado Rui Falcão de ontem, de grande profundidade, sobre a natureza da matéria, coisa que me parece que não está se mergulhando nessa comissão. Não é a primeira vez que se tenta mudar o arcabouço do Estado brasileiro. Outras tentativas de reformas foram feitas, deformando, infelizmente, tirando pétala a pétala do regime jurídico único, construído com muita acuidade e muita luta dos servidores em nosso país. Nós estamos vivenciando uma diminuição cada vez maior do número de servidores para uma população que cresce no país. Nós temos hoje no Brasil, estamos em 26º lugar no mundo em número de servidores para atender 200 milhões de pessoas, inclusive aqui nessa Câmara dos Deputados. Dos trabalhadores em geral do Brasil, nós servidores somos apenas 12% para 210 milhões de pessoas. A Dinamarca, a proporção para uma população muito menor é de 35%. O Canadá, 20%. Portugal, 18%. E nós somos 12%. Então, eu refuto essa visão absolutamente desatualizada, porque desde o governo Collor, no Brasil, o número de servidores só diminui, senhores e senhoras deputados. Hoje, a emenda constitucional 95, a PEC 186, senhor relator. Presidente, eu vou pedir que a senhora restaure meu tempo, porque eu estou falando para o relator está dando orientação na mesa, está difícil. Por gentileza. Desculpa. Então, essa PEC, senhor relator, não é a primeira vez. Então, nós estamos com o Estado sendo reformado, com as diversas reformas da Previdência, com a PEC 95, com a PEC 186. E essa PEC 32 joga o Estado brasileiro nas condições anteriores à Constituição Federal de 88 e, em muitos itens, nos coloca na época pré-getuliana, ou seja, na ausência de Estado organizado. O seu escopo anuncia, infelizmente, questões absurdas. Ainda bem que Vossa Excelência retirou esse tal falso princípio da subsidiariedade, que, na verdade, nos colocava uma escrita nebulosa para os princípios atinentes ao Estado brasileiro. Mas ainda mantém nebulosidade na PEC. Inclusive, quando, seguindo o texto que vem ideologizado do Ministério da Economia, não é? Mantém ainda uma escrita relacionada aos princípios de Milton Friedman sobre gestões de demandas sociais via setor privado por meio de vouchers e cupons. Creiam que eles observam que tudo que é público é ruim e lento. O que seria desse país se as universidades não tivessem produzido respiradores, álcool gel, garantido sem recursos, com cortes absurdos, a possibilidade de munir os profissionais com novas tecnologias? Isso tudo é o setor público que vem fazendo. Infelizmente, isso é uma reforma de pessoal. É uma reforma que não garante qualquer discussão sobre gestão ou metas.
não se preocupa com elementos gerenciais ou busca de resultados. Na verdade, não há economia com essa reforma e não se enfrentam os supersalários, porque o governo não tem coragem, na medida que aumenta os seus próprios salários, do presidente da República, de seus ministros, auxiliares e militares. Aliás, na maior militarização da história da República em relação aos cargos federais. Atinge os atuais servidores, sim, senhor relator, porque relativiza a estabilidade. A estabilidade não é um privilégio. O servidor público enfrenta demandas gigantescas. E quando ele erra, não é só o emprego que ele pode perder com o processo administrativo, com o PAD. O que ele pode perder é a liberdade. O servidor é monitorado por mecanismos super rígidos. A sua avaliação, ela não é só de tempo de serviço. Isso é coisa do passado. Vossas Excelências não leram o RJU. É meritocracia, sim, deputado Manente. É análise de títulos. É titularidade, é mérito e desempenho, e é tempo de serviço. Porque, obviamente, com a exclusividade, o tempo tem que ser considerado. Congela as carreiras atingindo os atuais servidores. Como não atinge? Se os servidores de hoje serão todos cargos em extinção. Atinge os atuais servidores de maneira frontal, não mintam. Cria novos regimes jurídicos, 5 novos regimes. Ou seja, os servidores, além de extintos no futuro em seus cargos, abrir-se-á portas diversas, lateralidades de ingresso, quebrando a natureza das carreiras. Infelizmente, isso faz com que o serviço público e os seus servidores sejam punidos, mas, acima de tudo, a população prejudicada. Adia a assunção ao cargo com a ideia de que o estágio probatório é parte de um concurso. Desculpem, os servidores fazem um concurso dificílimo, um jovem, não é? Para passar 3 anos depois de uma comissão de avaliação, absolutamente sem qualquer regramento aqui desta PEC, usando critérios subjetivos, poderá concluir que o servidor não serve depois de ter usado sua mão de obra há 3 anos. Aumenta as regras de desligamento, relativiza a estabilidade, quebrando a autonomia, controle e moralidade das instituições, contratação de entidades privadas, aumentando a terceirização, e extingue o já extinto. Isso é o quê? Relator, o senhor tem que tirar isso da PEC. Tem questões que já foram extintas há mais de 20 anos. Anuênio, os quintos já foram para os quintos. Não é? Aumentos retroativos, progressão. O senador Bisol, do Rio Grande do Sul, acabou isso quando eu ainda era estudante. Faz tempo. Senhor relator, isso é uma incongruência, é algo risível na PEC 32. Extinguiu o já extinto. Extinguiu o já extinto. Infelizmente, aumenta a autonomia do presidente da República lhe dando uma caneta imperial. Ele pode extinguir cargo, reorganizar autarquias e fundações. Ele tem uma caneta imperial. O senhor tirou? Porque senão ele ia acabar o IBAMA amanhã. Depois da aprovação, a IBAMA, ICMBio, que ele ama, né? Então, muito bem. Deputada, muito bem. Assim ela pode recompor o seu tempo. Tá, esse é o artigo 84, a linha D, inciso 6º. Eu inadmiti, tirando os plenos poderes do presidente, no que diz respeito à fusão, transformação e extinção de autarquias e fundações. Vamos aproveitar e tirar o presidente, porque este não serve para o Brasil, senhor relator. O fim do regime jurídico único, artigo 39, substitui por uma lei complementar. Ora, o servidor público, por que ele existe? Os governos passam. Eu vou precisar do tempo, viu, da contradição, que foi muito útil, presidenta. 2 minutos só. Né? Então, efetivamente, obrigada, efetivamente, o RJU, ele tem seus defeitos, governos passaram e também defenestraram, mas o que resta dele é muito útil para o Estado Nacional. Finalizo, senhor presidente. Senhora presidente, senhor relator, dizendo que a PEC 32 faz uma nova reforma da Previdência. Isso é injusto, é cruel com os servidores. Então, não só para os novos,
Porque no RPPS, no regime próprio, ficarão só os típicos de Estado. E os que não são típicos de Estado, deputada Vivi? Na verdade, o maqueiro, o motorista da ambulância, o atendente, o técnico de enfermagem, o médico intensivista, a farmacêutica, bioquímica como eu, os assistentes sociais, ninguém é típico. Só é típico quem arrecada, que tem, de fato, seu valor. Mas, objetivamente, senhor relator, uma nova reforma da Previdência, isso será judicializado, porque não se pode mudar regime previdenciário ao bel prazer pela caneta de Paulo Guedes, que nada entende de Estado, e, felizmente, o Chile grita para o mundo que aquilo não serve para país nenhum. Muito obrigada, senhora presidente. A palavra ao deputado Molon. Deputado, bom dia. E, em seguida, a deputada Carol Detoni. Com a palavra, deputado Molon. Muito obrigado, presidente. Eu peço a Vossa Excelência que acrescente ao meu tempo o tempo de liderança da